Meus amigos e minhas amigas, saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um momento aqui de fé com o nosso irmão Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo. Foi uma semana, o mês de junho, que foi marcado por algumas tragédias em algumas famílias. Aproveito para trazer o meu sentimento à família do Adenilson Oliveira, do advogado Dr. Paulo Fernando Oliveira, Roberto Oliveira, vereador, eles, filhos do saudoso seu Vicente da livraria, seu Vicente da banca de revista. Eu tive o privilégio de garoto, final dos anos 70, conhecer os pais o pai dessas pessoas, seu Vicente, quando tinha a banca de revista ali onde hoje é o Hotel Pingo de Ouro. Uma pessoa que tem que ser lembrada sempre por todos nós, por trazer os jornais, as revistas, os livros, trazer a diversão, fazer mais um capítulo do meu livro ali, e me lembrava de alguns jogos de infância que eu participei. Era comum os garotos brincarem nas calçadas junto com as meninas. Era até bom, porque iniciava-se ali mesmo nos 10, 11, 12 anos, as primeiras paqueras, e pular no aviãozinho, que é aquele aviãozinho que é marcado na calçada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e joga uma pedra, você joga a primeira pedra, pula numa perna só, tira a pedra, joga no número 2 e vai, não pode errar. Depois vieram outras atividades, finca, brincar de finca, você pega um ferro, faz a ponta dele, joga na areia, geralmente num terreno úmido, fica mais fácil de riscar e ele ficar em pé, o ferro. Tinha o jogo do abafa, aí entra o seu Vicente da livraria pai do Adenilson Fernando e do Paulo Fernando e do Roberto e de outros. Quando a gente ia lá, comprava um pacotinho de figurinha ou 2, abria e geralmente vinha muito repetida, muita figurinha repetida. E os álbuns eram período de Copa do Mundo, os álbuns eram também variados para dar, quando você preenchia uma página daquela, ganhava uma bola, tinha bicicleta, mas muito difícil era encher o álbum para ganhar uma bicicleta. Você gastava muito, eles repetiam demais as figurinhas. Mas a gente trocava, você ia ali, você tem essa? Tem ou não? Deixa eu olhar o que você tem aí. Você trocava 2 por 1, dependia da figurinha, se ela fosse mais difícil. A inocência. Eu muitas vezes saí pelas ruas de Santana do Ipanema catando carteira de cigarros. Carteira de cigarros Minister, Hollywood, Derby e tantos outros que a gente rasgava e transformava ela em dinheiro, dobrava as 2 laterais da carteira e ali
era dinheiro. Eu muitas vezes ia dormir com o bolso da calça cheio de dinheiro, sendo que era papel de carteira de cigarro. E mesmo assim, não me viciei de forma nenhuma. Nunca deu vontade de fumar. Tinha o hábito, todo mundo, de pegar a carteira e cheirar. Mas hábito nenhum. Então a gente comprava aquelas figurinhas e brincava do abafa. Você abria a mão, batia em cima, quando virava, tirava logo um monte de figurinha. Era uma época. E o neto do seu Vicente já faleceu há alguns anos, o filho do Roberto, do vereador, foi encontrado logo cedinho, no início dessa semana, morto dentro do carro. As informações dos peritos, que ficou na dúvida se seria suicídio ou assassinato. Saiu com a ideia, todo mundo fixa, de que foi o suicídio. Agora, nesta quarta-feira, último dia do mês de junho, aparece Djalma Modesto morto. Djalma, funcionário da Secretaria da Fazenda, aposentado, se aposentou novo, devia ter seus problemas de saúde, mas solteirão, sempre alegre, tinha o bloco dele na cidade, fazia o carnaval, tinha as quadrilhas, foi secretário de cultura, trabalhou na cultura por várias vezes, e também de uma família muito boa. E ali os pais dele moravam ali ao lado da antiga clínica Dr. Gesso, naquela esquina. Então a família Modesto, ali na rua Benedito Melo, considerada Rua Nova. Então toda a família dessas tragédias que aconteceram. O motorista dos carros da família da prefeita, que dirigiu o trio elétrico do deputado Isnaldo, também faleceu, novo, com coronavírus. O mês de junho foi um mês assim que passou e deixou assim uma marca de saudade de muita gente, que perderam suas vidas. E aquilo que a gente tem ensinado aqui, se o jovem, principalmente quem busca suicídio, entendesse que a gente pode tudo. Um problema, quando ele é criado, ele só aparece porque ele teve uma entrada, e onde houve a entrada do problema, tem a saída do problema. Não existe problema criado impossível e que não se resolve de jeito nenhum. Aquilo que não se resolve de jeito nenhum não acontece para ser problema, não é? Você não pode dizer que uma conta que você vai somar ou multiplicar, ela é difícil, ninguém vai conseguir dar o resultado. Só não dá o resultado de uma conta se ela não existir os números. Aí sim. Então, por mais o que a gente fica aqui como evangelista, é dizendo que a gente tem saída para todas as questões. O problema é que as pessoas não querem tirar um tempo para ouvir, não quer falar, ouça. Por várias vezes o Espírito Santo, por várias vezes Jesus Cristo falou a São João: quem tem ouvido, ouça. Ele mandava mensagem para as igrejas e dizia: quem tem ouvido, ouça. Ele não usava quem tem boca, fale o que Deus quer falar, não.
usa o lado mais fácil. Quem tem ouvido, ouça o que Deus está falando, o que Deus está querendo falar. Claro que tem muitas coisas que não são, que às vezes sai da boca do homem, que não é de Deus. Que não é de Deus. Então você tem que ter um entendimento. Mas se o jovem, as pessoas entenderem, a gente acabaria com essa questão do suicídio. Eu tive, nesse mês de junho também, um primo legítimo, que tirou sua vida também, jovem ainda. Vou dizer jovem, porque 50 anos, ele ia fazer 50 anos. Conheci desde garoto. E de repente, vai lá, deixa o tentador falar no ouvido dele e botar uma corda no pescoço. É muito, entendeu? É lamentável, entendeu? Não é elementar, eu não vou dizer que é elementar, não, é lamentável essas coisas. Então, a todas essas famílias enlutadas, tanto pelo coronavírus como por esses desastres e essas mortes súbitas, o nosso sentimento a todos. Que dias atrás eu encontrei com o Djalma ali na Casa Lotérica aqui do Maracanã, conversamos rapidamente, sempre solícito, alegre, uma pessoa que não demonstrava de forma nenhuma se estava com alguma doença muito séria, e queria assim se despedir tão rápido. Mas vamos aqui ao nosso momento, ao nosso encontro, deixando a saudade de tudo. Espírito Santo, que já está aqui, segura nas minhas mãos, me dá aqui a unção da palavra. Aos anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos que estão chegando ou já estão aqui assentados, subindo, em pé, circulando, eu só agradeço, porque nos protege, nos anima, nos fortalece e nos dá sabedoria. Jesus Cristo, obrigado pela sua presença. Pede ao Papai do Céu para abrir uma janelinha lá no céu, para a gente ligar e descer mais ainda a unção que já está aqui e a glória de Deus neste lugar. Aqui, quando eu falo neste lugar, nós estamos pertinho um do outro, cortando apenas por um vidro de um celular, uma caixa de um rádio, mas estamos lado a lado. É como se eu estivesse sentado na sua sala, na sua casa, no seu trabalho, onde estiver. Aqui, agora, eu e você, vamos ouvir o que Deus quer falar conosco. Não sou eu. Cristo fala em mim a partir de agora, porque eu não sei de nada, não tenho esboço, não tenho roteiro, com a deficiência visual cego total para o mundo, mas com a grande visão espiritual para o céu. Aqui está, o computador está onde? Está aqui. E agora nós vamos aqui receber a palavra. Hoje, que está no livro de 1 Pedro, o pescador, e que ele abre o primeiro capítulo, dizendo que pela misericórdia de Deus, eu estou aqui sentado para levar a sua palavra. Foi misericórdia, viu? Amém. E também pela misericórdia de Deus, você, senhora, senhor, jovem, também está a me ouvir aqui agora. Não foi por nosso valor, por nossa qualidade de vida, pelo nosso ser, que eu estou aqui a falar e você está aí a ouvir. Estamos aqui pela misericórdia de Deus, o Santo dos Santos, que nos está nos dando a palavra de justificação, de santidade, de
de engrandecimento espiritualmente. Então, pela sua misericórdia, eu agradeço. E ainda nesta primeira carta, Pedro diz, lá na frente, já depois dos versículos 15 em diante, ele fala que a sua misericórdia nos permite estarmos aqui, e por conta da morte do Filho dele, da morte de Cristo, que nos comprou, onde estávamos no pecado, não com ouro, não com prata, não com pedras preciosas, hein? Comprou pelo seu sangue. Você já viu alguém chegar assim, pegar 6 a 8 litros de sangue, entre 5 e 7 litros de sangue tem uma pessoa, e o sangue de Jesus derramado na cruz para nos tirar do pecado? Ele nos comprou. Ei, não era para você estar me ouvindo agora, não, nem eu estar aqui. Já era para ter acontecido alguma coisa antes, mas ele nos garantiu, nos revelou e nos deu assim a segurança de que lá para o ano 2021, olha só, eu nem imaginaria, achava longe, né, nos anos 90 e 70, porque diziam, quando a gente estava antes da virada do século, do milênio, diziam, 2000 não chegará. As pessoas, eu me recordo que eu era correspondente de rádios, e o Elisiário, o repórter Elisiário, policial, que eu mando assim uma paz do Senhor para ele, toda a família, o pessoal de Tapera, na hora, o grande Elisiário, ele fazia o programa na Rádio Correio de Sertão de polícia, e eu me lembro que no último dia, na virada do milênio, ele fazendo o programa, e as pessoas estavam todas com medo das profecias, né, de Nostradamus, que Nostradamus tinha revelado no livro de Nostradamus que 2000 não chegaria, e foi que aconteceu, que algumas pessoas venderam até suas propriedades barato na época, venderam suas coisinhas, estoporaram, meu amigo, o pessoal dizia que houve tanto movimento lá na Casa da Luz Vermelha que existia, hein? Ali na Avenida Pancrácio Rocha, próximo à delegacia, que o movimento era assim, e não era de jovem não, muitos velhinhos, viúvos ou não, estavam torrando dinheiro, e as meninas que não eram tolas diziam, venha para cá meu velho, venha, porque o mundo vai se acabar, e pode ser a última vez que você está se divertindo. Quer dizer, eu pergunto, mudou alguma coisa de 2000 para 2021 em relação a venha, vamos se divertir, que pode ser a última farra, pode ser o último momento, hein? E aí gasta tudo, perde tudo, e 2000 virou, depois entrou 2001 e nada aconteceu. As falsas profecias reveladas que Jesus Cristo tinha dito, cuidado com os falsos profetas, cuidado, e aí não aconteceu, muita gente virou pobre, e aí houve muitos, você sabia que houve muitos suicídios em 2001, pessoas que tinham vendido apartamento, carro, casas, tudo pensando que o mundo ia se acabar, e gastaram o dinheiro, e é muita gente, eu estou falando muita gente, não foi pouca gente.
que gastaram os seus bens, os seus recursos, achando que, olha, tem até uma música, eu não me recordo mais, do Capim, do Zé Capim ali da Lagoa, e que o mundo pode se acabar, né? E ele relatava o correto, mas cuidado. Eu acho que tudo que a gente faz pode ser realmente a última vez. Mas para a gente ter a certeza de que hoje aqui esse é o último programa que eu estou fazendo, que esse também pode ser o último programa que você está ouvindo, eu tenho que estar feliz, porque após o programa, se não for o último, amanhã eu tenho que fazer de novo. Se não for o último, você ouvir. E se Jesus não voltar até lá, eu tenho que continuar firme no mesmo propósito. Um dia atrás do outro, o dia é a mesma coisa. O ar que nós respiramos, ele continua girando na terra. O sol não sai do seu lugar e a lua também. Então, quem tem que sair de um lugar para outro mais firme na esperança somos nós. Então ele diz que Deus revela que o seu filho pagou o preço pelos aqueles nossos defeitos, nossas falhas. Já pensou o cara sair? Antigamente, escute, os seus senhores, aqueles senhores de engenhos, fazendeiros, altos, eles botavam dinheiro no bolso, iam para as feiras comprar os escravos. Chegava lá na feira, estavam os escravos lá, e eles olhavam os dentes, olhavam os pés, olhavam as unhas, perguntava se sabia ler, e comprava os melhores para levar para casa. Eu estou falando escravos para trabalhar em casa, que os escravos de roça não, eles levavam como de qualquer jeito, de uma forma humilhante. Uma das piores coisas que a humanidade fez. Por que eu estou lembrando esse fato? Porque eu era também escravo do Senhor, do tentador, a fazer coisas que eram destrutivas, a não dar espaço para que o meu corpo entrasse a palavra de Deus, não dar espaço para que eu testemunhasse a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não desse aqui lugar para que o Espírito Santo pudesse habitar em mim. E um dia Jesus, que está aqui, ali, sentadinho, nos ouvindo, confirmando e falando, Cristo fala em mim, diz que um dia ele desce do trono, vem aqui, se faz homem, e olhando a humanidade, olhando para os erros do evangelista Valões, do pastor Marcelo Caetano, ele resolve nos livrar desse sofrimento, que seria um sofrimento eterno, algemados, nós éramos algemados, entendeu? Vivia no cativeiro, para fazer, a mente só girava aquilo que não era de Deus. Eu estava longe de Deus. Mas como é que alguém vem, em vez de pegar os escravos bons, chegar aqui, Jesus Cristo, em vez de libertar aqui os escravos bons, aquele ali vai para a igreja, gosta de orar, pega a Bíblia, bota na perna toda tarde, está ali, vive na humildade dele, mas é um abençoado. Eu vim buscar eles, eu vim buscar aquele para que o tentador não pegue ele e destrua. Escute, mas foi diferente. O Filho de Deus, amando do Rei, não veio aqui para buscar os sadios,
não veio aqui para buscar os bons. Não veio aqui para buscar os bons. O bom já, se é bom, já sabe andar, já sabe o direcionamento. Os bons nunca caíram, evitaram cair nas mãos do laçador. Mas ele veio aqui escolher e buscar e chamar os perdidos, os maltrapilhos, os sem sorte, os doentes, os feridos, os machucados, os que a maioria da sociedade não dava nada, que a maioria da sociedade dizia assim: aquele não presta, aquele ali é do cão, e as pessoas já eram sinalizadas como sendo bicho do cão. E ele veio, olhou para mim um dia, olhou para você, está olhando hoje, você está olhando agora para você, tem olhado muito para você, dizendo que já deixou saldo demais, que você está pago, você já foi comprado. E ele veio pegar todas as desgraceiras, todos aqueles famintos, humilhados, e com o seu sangue tomou das mãos de quem escravizava, que era ele, o capeta, cortou as correntes e nos libertou. A gente conheceu a sua palavra, porque aí as ovelhas conhecem a voz do seu dono, do pastor, e nos libertou. Mas hoje ele está, o recado aqui: Cristo fala em mim agora, Cristo fala em mim. Ele está dizendo aqui: filhinho, início do mês de julho, um mês muito perigoso, em duas cidades em Alagoas, Santana do Ipanema e Santana do Mundaú. Essas duas cidades, elas sofrem muito no mês de julho. E ele está dizendo aqui: filhinho, quando eu derramei o meu sangue na cruz para toda a humanidade, pelos seus pecados, pelos seus erros, por você estar no cativeiro, eu já libertei os teus, aquele, ele está dizendo aqui, você sabe quem foram libertos. Mas ele está dizendo que você não foi liberto, que você ainda está acorrentado. Mas alguém está dizendo assim: Jesus não já morreu para salvar aqueles e não já voltou? Ei, mas ele deixou, Cristo fala em mim, ele deixou uma bacia de sangue ainda no altar para te lavar. O sangue dele saiu da cruz, morreu, ressuscitou, mas deixou o saldo, um saldo que ninguém consegue gastar, ninguém consegue acabar com o sangue de Cristo. E por que não acaba com esse sangue de Cristo? Porque é através dele ainda que vai continuar tendo a liberdade daqueles que estão ainda, agora que estão nas mãos dos senhores, do Senhor do mal. Senhor com a letra minúscula, o Senhor do mal. Não entendi. Você está dizendo que não entendeu. Jesus fala, Cristo fala em mim. Está dizendo o seguinte: ele veio, anunciou a sua mensagem, morreu na cruz, e com a sua morte e cruz, ele nos perdoou e nos tirou das mãos do tentador. Mas muitos nasceram e foram para as mãos do tentador, porque nunca tiveram a oportunidade em casa de ouvir uma palavra de libertação.
E o capeta fica lá dentro, botando a mulher para parir, botando para ter menino na rua, para ser servo dele, e tapa os ouvidos do pai, tapa a boca do pai, para que a palavra de Deus não entre na sua casa. Então, quando entra os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, obreiras, as irmãs do ciclo de oração, é quando entram nós, para levar a palavra de edificação e de salvação, dizendo: o sangue dele foi deixado para você. O sangue que ele na cruz, que derramou na cruz, e que me libertou, escute bem, e que me deu esta liberdade. É importante isso aqui. Eu já fui lavado, eu já usei, eu já sei o que foi esse sofrimento. As minhas roupas sujas, imundas de noites mal dormidas, de jogos, de prostituição, foram lavadas, não com aqueles produtos anunciados pela televisão, não, foi lavada com o seu sangue, para quando eu andar na rua, não ver em mim um prostituto, não ver em mim um beberrão, não ver em mim um ladrão, não ver em mim um desonrado. Mas a roupa tem um sentido? Tem também. A roupa é lavada. Agora, quando ninguém veste uma roupa limpa, nova, bonita, lavada pelo sangue de Cristo, se o corpo também não estiver, porque a roupa de Cristo, o seu sangue, quando nos lava as nossas vestes, ela não veste um corpo imundo. Aquilo que foi lavado com o sangue de Cristo não é vestido em qualquer um. E quando isso, alguém faz isso, vai pagar um preço muito alto, muito alto. Aí você passa a ser um novo ser. Mas os que nasceram, os jovens de 10 anos, 20, 30, 40, 50, senhores de 60, que ainda estão no meio do pecado, não é fácil a gente libertá-los aqui com a palavra aqui minha, porque incomoda. O inimigo fica de lado, sai de perto, não ligue não, raio daí não, isso é besteira, negócio de crente, coisa de otário. Vai viva hoje como se fosse a última vez, porque sendo a última vez você vai morrer no pecado e será dele, do tentador. Ó, que negócio, hein? Viver a vida, deixar a vida te levar para o buraco, e sem a salvação. Hoje, neste momento, aquele que teve o seu sangue na cruz derramado por você, está dizendo que você é tão especial, que te esperou até agora. Te esperou até agora e disse assim: eu estou aqui para que você entenda que eu sou o bom pastor. E o bom pastor cuida bem das ovelhas, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai te pegar e vai colocar no curral da salvação. E fica certo que nunca mais você entrará na perdição. Sabe por quê? Porque Ele diz: o bom pastor, as ovelhas conhecem a sua voz, conhece os seus passos, conhece os seus caminhos. E Jesus faz uma parábola, quando ele fala do bom pastor. Quando você está, guardadinho sobre sua responsabilidade, e ele diz: tenha cuidado, porque o pastor, o bom pastor, ele chega pela porteira, ele chega pela porta da frente, e o tentador não. O tentador pula a cerca
para impedir a sua jornada. Você está indo em direção a Deus, quando Ele chega no seu ouvido: sai dessa aí, estás perdendo teu tempo aí, tu vai se dar mal lá na frente, vai, a vida, tu já viu o que está acontecendo, a balada ali, sai. E tem muitos jovens de ciclo de oração, se mantém firme na fé e de repente amolece, porque o tentador chega na frente e traz a tentação, e a tentação vem de tantas as formas que você nem imagina. Mas ele está dizendo aqui: jovem, a ovelha conhece o seu pastor, e quando ela é desgarrada, quando ele vai levar todas para o aprisco, quando ele leva elas todas para serem recolhidas, guardadinhas, porque você sabia que à noite, quando nós retornamos para casa, o bom pastor dá um giro assim no mundo e olha aonde nós estamos. E algumas vezes ele encontra algumas ovelhas que se desviaram do caminho, estão feridas, caídas nos guetos, nas calçadas. Tem aquele que se desvia e que não acha mais o caminho, aonde é que o pastor está, que não consegue mais conhecer as passadas do pastor, a sua voz, ficam pelas ruas perambulando, caem, sofrem. Aconteceu com você? Aconteceu com ele, Jesus. Aconteceu com ela. Ela se desviou. Algumas amigas chamaram ela no dia que tinha uma santa ceia, e ela saiu do caminho e foi para uma balada, e nessa balada bebeu, usou drogas. Não sei quem é, mas o Espírito Santo fala em mim. Usou drogas, entrou no carro, foi estuprada, depois desprezada pelo falso amor. Se você conhecesse o primeiro amor, que é Cristo, o amor verdadeiro, Ele te dá paz, e o varão ou a varoa que você precisa vai vir das mãos dele, porque Ele cuida. Então, quando Ele encontra uma ovelha, que somos nós, caídos, desprezados, afastados, sem mais esperança, Ele vai lá. Ele agora está dizendo que está colocando as mãos em tua direção, em tua direção. As mãos deles estão estendidas, não estão recolhidas, duras, adormecidas como ídolos em gesso. Não, estão estendidas e te dizendo: filhinha, filhinho, você errou, mas eu te perdoo. E aí eu fico aqui analisando, quando perguntado a Jesus: nós devemos perdoar quantas vezes? 7 vezes? 70 vezes? Jesus disse 70 vezes 7. Hein? 70 vezes 7. Machuca, você perdoa. Machuca, você perdoa. Não se preocupe, que Deus vai agir com aquele que te machuca. Deus vai agir. Jesus Cristo vai chegar lá junto com o Espírito Santo, naquele que está te magoando, e você está perdoando, porque Ele é criatura do Pai, e Ele é quem vai cuidar do teu agressor, de quem te machuca, e tu está perdoando. Agora, se tu não perdoar, tu vai continuar levando cutucada e braba, porque Jesus Cristo diz: perdoa, perdoa, e Ele vai sentir teu coração enquanto tu diz: perdoo, eu perdoo aqueles que me machucaram, aqueles que jogaram palavras, que me ofenderam. Ele está dizendo: agora deixa comigo, já senti que tu tem fé em mim e quer que a lição, e quer que eu cuide daquele que te machucou. Não é assim? Pronto. Então, baseado nisso, ele agora está dizendo que: filhinha, filhinho, caído, machucado, o bom pastor está chegando agora. Ele vai te colocar no colo, nos braços. Que Cristo faz assim. Como é lindo ter Cristo, como é maravilhoso ter a certeza de que o bom pastor nos pega pelos braços, olha as nossas feridas,
Olha o nosso corpo machucado pelos nossos pecados. Não é machucado muitas vezes pela humanidade, não, pelos nossos erros. Que pecado machuca. O pecado abre uma ferida grande, é uma chaga enorme, e que só Ele vem com o seu poder aí, ó. E tudo vai se tornar novo e limpo de novo. Quando eu falo aqui dos médicos, quando eu falo nele que tudo podemos, é porque podemos mesmo. Quem tem a certeza que um novo dia chegaria neste dia 1º de julho? Hein? O único que teria certeza que o sol chegaria no 1º de julho, tempo nublado, as chuvas, é Ele, o dono de tudo. O dono que tem o controle de tudo. Mas eu e você, não. A gente pode ir dormir com a certeza de ter um bom sono, mas a gente não faz nada para que o amanhã venha com um sol brilhante. Você dorme que nem uma pedra, puxa o lençol, se cobre, não agradece, às vezes pode não ter nem agradecido a Deus pela noite de sono, e de manhã você encontra uma paisagem linda, o sol da manhã, o canto dos pássaros, as aves, né, para lá e para cá, as pessoas passando, já circulando com sonhos e esperança para ganhar o dinheiro, para sobreviver. Mas enquanto eu e você estava num sono profundo dormindo, o papai estava preparando o dia seguinte. Oh, glória! Ele não estava preparando um terremoto, ele não estava preparando aqui um eclipse onde a humanidade não tivesse visão nenhuma, não tivesse luz nenhuma. Enquanto a gente dormia, Ele preparava o dia da manhã, o dia seguinte. Deus tem me chamado para cada um. Preparava o dia para a nossa caminhada. E quantas pessoas chegam essa quinta-feira, né, dia 1º de julho, com a vontade de que esse dia de hoje, esse mês de julho, possa ser melhor do que os meses anteriores, ou até iguais, se foi bom, igual. Se contenta até com que seja igual. A gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer mais. Mas eu quero aqui te dizer, Ele está dizendo aqui, Jesus disse, está dizendo, Cristo fala em mim, que quando fala Jeová, quando você, filhinho, filhinha, Ele não esqueceu, Ele sabe teus sonhos, Ele sabe quantos cabelos tu tem na tua cabecinha, amém? Ele sabe que antes de você nascer, Ele já te conhecia, porque o Espírito que foi colocado em nós era dele, estava nas mãos dele, e Ele preparou uns para professor, outros para jornalista, outros para mototaxista, outros para caminhoneiros, outros para vendedores, outros para empresário. Nós não fomos preparados para ser todo mundo igual, fazendo a mesma coisa. Aí não ia para frente a humanidade. Se não tivesse o criador de galinha, de frangos, se não tivesse o fazendeiro que cria o gado, se não tivesse o professor para nos ensinar, o eletricista para cuidar das redes elétricas, mas tudo isso foi preparado antes da gente nascer. Está na palavra de Deus. Ele diz, eu te conhecia. Se Ele me conhecia, Ele sabia qual era a profissão que já estava determinada para a minha pessoa. Isso é que é maravilhoso. E daí Ele coloca aqui, eu sei que está difícil, mas quando você foi dormir, né? Se você é casado,
se você é casado e teve aquela noite boa de amor, né? E foram dormir juntinhos, entendeu? Ele estava preparando algo tão especial dentro da tua casa, dentro da tua família, até um ser para aquelas solteiras não, aquelas que ainda não têm filho, até um filho e uma filha bem bonita, ele estaria preparado. Ele preparou. Passa os dias, eu estou grávida, aí você papai, aquela noite tão especial, ele botou um bebê que ele já conhece, ele já sabe o futuro dele, ele já sabe o que ele vai ser. E por que alguém pergunta, o Espírito Santo me dá a noção de que alguém pergunta, e por que muitos morrem cedo? Não completam os seus projetos? Hein? Para as pessoas lembrarem de que nós não somos independentes, para os pais entenderem que nós não somos criador, nós somos criaturas. E quando um filho é levado, uma filha é levada prematuramente, é para lembrar que o Deus Altíssimo permitiu e permite. As pessoas às vezes, por que Deus fez isso com meu filho, a minha filhinha, e fez isso? Porque você não diz assim: Senhor, foi feita a tua vontade, e obrigado por eu estar aqui, para sentir esta dor, e entender que tu está me protegendo e me deixando vivo aqui na terra. Olhe para você, antes de você lamentar o fato que aconteceu. A vida foi embora, morreu. Deus quis, Deus permitiu. Mas o importante é que Ele lhe deixou vivo, tem cuidado de você, tem amado a você, para que você continue fazendo melhor para a sua família, para os que ficaram. Eu estou aqui, Senhor, eu sei que um pedaço de mim foi embora. Agora, Senhor, eu sei que eu tenho que fazer o melhor aqui para os que ficaram, e somente com o teu poder, com as tuas mãos, eu vou continuar essa caminhada. Maravilhoso. Agora tem gente que não conhece a palavra, e é por isso que eu estou aqui. Cristo fala em mim, aí fica machucado e colocando a culpa no Senhor, e não olhando de que quando a gente fica menor, a nossa família aumenta a responsabilidade de nós. Quando a família fica menor, cresce o poder do pai, cresce o poder da mãe, e aí cresce as bênçãos de Deus, que vai cuidar daquele que agora aumentou a responsabilidade. É mais um motivo de você se aproximar de Deus, porque a sua dependência ainda é maior. Está compreendendo? A gente vai ficando só. Quando a gente perde o pai, quando a gente perde a mãe, aqueles que não conhecem ainda o poder de Deus, não sabem eles que quando mamãe, papai, vovó, vovô vai embora, a gente se aproxima cada vez mais do Pai Eterno. Cada vez mais a gente fica perto de Cristo, porque antes a gente se preocupava mais em ficar na dependência dos pais. Mamãe, me dá isso. Papai, pode me dar isso. Vovô, cadê vovó? O senhor pode fazer isso, vovó? Hein? Aí essas pessoas, com o tempo de Deus, vão embora. E você tem que olhar para o outro lado. Tem muitos filhos e filhas que passaram o tempo todo olhando apenas de que as coisas vinham não do alto, não de Deus, e vinha da carne dos seus pais, dos seus avós. E Cristo está dizendo agora você está mais só, agora a responsabilidade é maior sua para cuidar da família, e também
saber que eu estou pertinho de você. Você estava distante de mim, porque você só estava olhando para os seus parentes. Você já notou que muita gente, eu já vi, quando eu enxergava, eu vi famílias grandes, pessoas distantes de Deus. Era final de semana, tinha festa, muito forró, churrasco e tal. Aí a família foi indo embora, foi ficando velho. Daqui a pouco estava sozinho com a velhinha ou só, viúvo ou viúva. Ela estava indo para onde? Para a igreja. Para o quê? Para procurar e manter a proteção de Deus. É Ele o único que lá no final de tudo só termina em Deus. Ou não, ou só termina tudo no capeta. O fim da vida eterna nas mãos do capeta. A conquista da vida eterna nas mãos de Deus. E a gente nunca vai estar só. Olha, falar em só, depois eu vou trazer aqui com mais a profundidade. Vocês sabem que Israel, a Terra Santa, é do tamanho do estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Sergipe é o estado mais pequeno do Brasil. É menor do que Alagoas, é menor do que a Paraíba, é a Sergipe. Israel é do tamanho de Sergipe. Não é pequenininho? Não é pequenininho lá o estado? O estado de Israel, país. E é importante vocês saberem disso. Em 1948, quando a ONU, a Organização das Nações Unidas, estava para decidir que Israel iria se tornar um estado, que todo mundo mandava lá, todo mundo era dono, os palestinos, os assírios, a Jordânia, os árabes, todo mundo dizia que a Terra Santa era deles, mas tinha que se tornar independente. E muito mais depois de uma Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando isso que eu quero comparar o Estado de Israel com aqueles homens de Deus, aqueles que se acham pequenos, mas mantêm Deus na sua presença. E aí, escuta, é linda essa passagem. Quando foi em 1948, 47, já as preparações, houve a decisão na ONU para se tornar Israel um estado. E esse estado veio pelo voto de desempate de um brasileiro que estava na ONU, chamado Oswaldo Aranha, que era 9 votos, estava 4-4, ele votou para a criação do Estado de Israel. Mas já tinha vindo muitos recados de 6 países, dizendo que se Israel se tornasse independente, naquele ano de 1948, ia ser invadida, ia morrer todos os judeus, não ia ficar pedra sobre pedra naquele estado. Mandou recado aos árabes, os assírios, o Egito, o Líbano, a Jordânia e os povos palestinos que queriam também a todo custo para que o Estado se tornasse dos palestinos. 6 recados. Gente, eu estou falando que um estado, tamanho do estado de Sergipe, cercado de estados grandes como Alagoas, Bahia, o Espírito Santo, estados grandes lá, que eu estou falando assim o tamanho, grandes, fortalezas, armas. E o recado dizendo: não se torne independente, que a bagaceira vai ser grande. Mas aí o voto do brasileiro tornou Israel independente. Quando se tornou independente, o Egito montou uma tropa de 6.000 homens. 6.000 homens para vir
invadir Israel, matar todo mundo. Dos 6 países, o primeiro a ir lá. Aí 4 judeus, pilotos, 4 pilotos judeus naturalizados americanos, que tinham participado da Segunda Guerra 3 anos antes, 1945, eu estou falando em 48. E aí em 1945 eles tinham vencido, juntamente com as forças aliadas, derrotado Hitler, a Europa, acabado com Mussolini. E aqueles 4 pilotos que tinham servido ao governo americano, saíram como herói, e sendo eles judeus de Israel, eles disseram: não pode ficar assim. Aí foram à Tchecoslováquia, e lá eles sabiam que tinha aviões que estavam parados e que tinham servido a guerra 2 anos antes, e eles convenceram aos dirigentes das Forças Armadas que eles precisavam de 4 aviões. 4. Oh, glória a Deus. 4, quero dizer, se você está sendo cercado aí por muitos problemas, e um dos problemas é muito grande, eu quero dizer que a resposta de Deus vem com 4 palitinhos para livrar você desse problema. E aqueles 4 pilotos pediram os aviões. Só que outros amigos deles souberam, mais 2, e foram lá. Eles recuperaram em 2 dias aquelas sucatas daqueles aviões, apagaram as estrelas do país deles, da Tchecoslováquia, e botaram no avião, pintaram a estrela de Davi. Isso é fé, isso é força. Quem quer lutar, quem quer vencer, quem quer derrotar o inimigo, primeira coisa que tem que fazer é colocar no seu peito, na sua fronte, a estrela de Davi. Jesus Cristo veio de onde? Veio da tribo de Davi. Aí eles pegaram, chegou a informação: em 24 horas o Egito vai invadir Israel. 6.000 homens por terra. E eles pegaram aqueles aviões de guerra e fizeram o voo, fizeram o teste e partiram para Israel para defender a invasão. 4 aviões contra 6.000 homens. Escute, aí eles foram lá, né? Escute bem, é linda essa história. Só que na viagem 2 aviões caíram, mas não do líder. O do líder não caiu, do movimento, e eles seguiram. Quando eles chegaram a Israel, as tropas do Egito já estavam perto da fronteira. Aí foi um avião na frente. Eles combinaram para ir demoradamente, não era para ir a esquadrilha não, só tinha 4. Quem é que ia mostrar os 4? Aí eles mandaram um. Aí um avião veio, soltou uma bomba grande por trás dos soldados, que eles ficaram apavorados, doidos, morreu um bocado logo, e aquele estrondo no vidro deles, e o avião foi passando, eles não tinham armas para derrubar o avião. Aí veio, daqui a pouco, passou o tempo, veio o segundo avião, outra bomba, e aí eles ficaram azuados, e aquela correria, e daqui a pouco outro avião. Disseram: como é que pode? Que frota é essa? Quantos aviões tem aí em defesa de Israel? E aquela confusão, e eles preocupados. Foi quando um pequeno exército de Israel, por terra, que já estavam na fronteira, invadiram por terra. Eles mataram um bocado, eles corriam. Quando eles corriam, os aviões davam voo rasante ali e jogavam a bomba. Final de contas,
acabou as invasões, Israel ficou livre e uma frota de 4 aviões. Aí eu pergunto, foram a ousadia, a habilidade dos pilotos de guerra que defenderam os inimigos e salvaram a invasão a Israel do Egito, daquelas tropas, que as outras tiveram medo? Não. Foi o poder de Deus. Deus usa pessoas habilidosas para dar resposta a você. Eu não sei qual é o seu problema, estou encerrando, mas ele está dizendo aqui que se está difícil, você não está encontrando, vai chegar a vitória. Receba, eu quero também, Jesus, receba, vai chegar a vitória, vai vir do alto, e as vitórias vêm do alto. A mensagem de salvação, de libertação do povo de Israel veio pelo alto, veio com os aviões, 4 pequenos aviões, mas ele está dizendo que ele pode mandar 2 anjos, 3 anjos, 4 anjos, mas vai mandar por terra. A resposta que você estava esperando vai chegar, e você vai ficar livre deste problema. Creia. Você vai dizer assim: eu não esperava ela, eu não esperava ele, e graças a Deus orei orações. O poder das orações também. Hoje no mundo não tem ninguém, país nenhum, que tenha coragem de invadir Israel. As melhores baterias aéreas de defesa estão em Israel. O país é pequenininho, mas quando os palestinos ou os muçulmanos ou alguém da Jordânia resolve querer invadir, mandar avião com bomba, míssil, não é bomba não, míssil lá para Israel, as baterias antimíssil de Israel, elas detectam em questão de 9 segundos e derrubam o míssil. Eles derrubam por dia 2.000 mísseis que venham em cima deles. E outra coisa, tem hora que vem 4 mísseis de uma vez só. Eles têm menos de 10 segundos, até 1,5 segundos, para derrubar aquele que vai atingir um conjunto residencial. E eles sabem que os outros vão para a área rural, mas eles derrubam e acertam aquele que vai para a área habitável, onde tem moradores. É assim que funciona as baterias de mísseis antiaéreos lá em Israel. Disparou ali, eles estão, vamos supor, ali no moinho de pedra. Disparou o míssil lá, a bateria antiaérea já fica, e vem um míssil daquele, vem a 300 km por hora, viu? Não é assim, que nem um foguetinho subindo para explodir no céu, não. E eles ali em pouco tempo, eles captam e sabem para qual direcionamento que ele está. E assim até hoje, Israel, desde 48, livre, né? Livre. 48, 48 aqui, né? 3, vai 1, 5, hein? 73 anos, não é isso? 73 anos de vitória, de respeito, porque a terra santa, aquilo que é de Deus, aquilo que as mãos de Deus bota, que Deus coloca as mãos, aquilo onde Jesus pisa. Se Jesus pisou na sua casa, não será destruído, nem tu, nem tua família. Aonde Deus põe as tuas mãos, não vai cair do alto nada para te atingir, em nome de Jesus. Obrigado a todos, e que a gente possa estar firme, sabendo que o Senhor Deus, lá fora está tudo cercado, muitas vezes nos condenando à derrota, mas aquele que está conosco é a nossa bateria antiaérea, formada por anjos do céu para nos defender. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo nos abençoe hoje, para sempre, nos dando sabedoria, e que a gente possa estar aqui sempre até a volta de Cristo,
trazendo aquilo. Eu nem sabia que iria falar sobre esse tema hoje, mas Cristo Jesus falou em mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Obrigado, meu Deus, que abriu uma janela no céu hoje. E aí eu vejo aquela saudação especial para a minha equipe aqui, né? Alô, Sara! Alô, Davi! Alô, Samuel! Salma! Ginaldo, Rian! Que Deus abençoe a todos. Estamos encerrando a mensagem aqui de bênçãos. Obrigado, meu Deus. Obrigado a todos.